É uma alegria estar aqui com vocês, poder participar de tudo junto com esse povo abençoado. Tem fogo em chão aí, amém? Aleluia. Então, nessa quinta profética, vamos falar da profecia, a maior das profecias para a nossa vida, que é a palavra de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Vamos ler a palavra, alguns textos da Bíblia em Hebreus 11. Estava pensando hoje sobre o que Jesus fez por nós. Se nós estamos aqui, é porque nós somos alcançados por Jesus Cristo. A nossa fé está fundamentada em Cristo. Nós não merecíamos, mas a graça nos alcançou. Nós não éramos descendentes de Abraão, não tínhamos aliança com Deus, mas através de Cristo, Ele estendeu as mãos para nós. Nós que antes era um povo gentil, sem aliança, através de Cristo, nós estamos fazendo parte da família de Deus, povo aliançado. E o que foi que levou Cristo a fazer isso? O que levou Cristo a vir na terra, deixar o seu trono, os céus, e vir sofrer o nosso sofrimento, de morrer a nossa morte, que levaria Jesus a ir até a cruz, mesmo sabendo que haveria ingratos, pecadores, mesmo crucificado na cruz, ouvindo: você, se é filho de Deus, desce daí. Ouvindo xingamentos, o que levou ele a permanecer e morrer por nós? A primeira resposta que vem na nossa mente é amor. Ele nos amou. Mas o que a Bíblia diz em João 3,16? Deixa a Bíblia aberta, eu só quero trazer você aqui para esse campo de direção de Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não preste atenção. Quem foi que amou o mundo? Deus olhou para todos os pecadores, para nós, e nos amou. E como prova desse amor, Ele deu o seu único Filho. Nós que somos pais, a gente sabe como isso é difícil. E Ele entregou o seu único Filho. Então não temos dúvida que por amor Deus entregou o seu único Filho. Agora a pergunta que eu faço: e seu único Filho Jesus, o que levou Ele a ir até o fim? A entregar a sua vida. Porque Ele tinha como escolher. Ele poderia muito bem dizer: não, basta, esse povo aqui está muito difícil. Você parou para pensar? Se a gente olhar, nós temos Cristo como nosso grande referencial de fé, amém? Amém. A nossa base cristã é Cristo, Ele veio como modelo. Deus, Ele falou através dos profetas, os homens não ouviram. Deus, Ele falou através da montanha, Ele diz: olha, só todo mundo que eu vou mandar, Moisés trouxe escrito, o povo não ouviu. Então Ele decide vir falar através do seu Filho. Ele decide se tornar carne e habitar entre nós. E Ele habitou entre nós. E o que levou esse Deus que habitou entre nós, que falou conosco, deu exemplo, Ele é a nossa base de fé, ter ido até o fim, não ter desistido. Esses dias difíceis, como o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, onde os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, onde o amor iria se esfriar, o que levaria então o homem a permanecer no fogo e na unção? O que levaria alguém a permanecer firme com Deus?
assim como Jesus foi e deu o exemplo. É simples, é só a gente olhar para o exemplo de Jesus. Ele tinha amor? Tinha. Ele tinha compaixão do povo? Tinha. Mas não foi isso que levou ele até a cruz. O que foi então, se você perguntar, o que foi então que levou ele até a cruz? Você lembra de uma das últimas orações que Jesus fez, lá em Getsemane, na noite que ele foi traído? Ele disse: Pai, se possível, tire esse sofrimento dele. Todas as palavras ele disse: olha, Pai, me livra disso. Ele estava suando gota de sangue porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Então ele pediu: Senhor, se for possível, me livra disso. Mas que seja feita a tua vontade. Essa foi a chave. Ele foi obediente à vontade de Deus. Qual é a chave para que a gente permaneça até o final? Sendo submisso à vontade de Deus. Por mais que essa vontade seja contrária à nossa vontade. Por mais que a nossa vontade seja desistir e parar. Mas que a gente ore e diga: Senhor, que seja feita a tua vontade. Essa foi a oração que Cristo nos ensinou do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. Então, o que nos mantém firme até o fim, amando a Deus, é obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, você abriu, está comigo, amém? Verso 6 diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quando se consagram a ele. Verso 7 ele diz: pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podia ser visto, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro de justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O que isso significa, esse texto? A fé que nós temos em Jesus, ela nos leva à obediência. O apóstolo Tiago já dizia que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. E o que é a obras? É você acreditar naquela palavra e você obedecer e você agir conforme ela. Nós precisamos de uma geração que se levante nesses últimos dias, irmãos, que tenham fome e sede pela palavra, que permaneça queimando no fogo, na unção, não por aquilo que sente, mas por aquilo que ela crê e está vivendo. Mesmo que tudo diga não, mas se a palavra diz sim, eu vou fazer. Imagina comigo esses dois exemplos que a Bíblia citou. Noé, Deus disse: olha, prepara uma arca, porque vai vir dilúvio. Olha para o teu irmão, pergunta assim: Noé sabia o que era dilúvio? Noé nunca tinha visto chuva na vida. Nunca. E de repente Deus pede para ele se preparar para algo que nunca tinha acontecido. Eu não sei se alguém já teve esse sentimento, onde Deus nos pede para fazer algo que a gente nunca teve experiência antes. A gente se sente o quê? Incapaz. E sempre Deus vai nos chamar. Eu sempre estou falando aqui para homens, vou chegar até mais perto de vocês. Para homens e mulheres, vou ficar aqui, né? Quem está em casa não vai ver. Com você que está em casa, vou ficar quietinho aqui. Quando Deus nos chama para fazer algo,
é muito além da nossa capacidade. É muito além da nossa capacidade. Quando Deus me chamou para o ministério, para cuidar de vidas, para pregar o Evangelho, eu nunca tinha me preparado para isso. Eu estudei para outra coisa, eu sonhava para outra coisa. E quando encontrei Jesus, eu fui transformado. Eu era muito tímido. Tinha vergonha de falar. Todo mundo tem um ex na vida, né? Ex-traficante, ex-viciado, ex-prostituto. Graças a Deus eu não tive isso. Fui criado no berço católico, ia para a missa, tudo. E sempre tinha temor a Deus. Mas não conhecia relacionamento com Jesus. E aí quando encontrei Jesus, e me transformei em alguém que compartilhou a palavra dele. Quem sabe eu cheguei à conclusão que eu também tenho ex na vida. Mas eu nunca falei isso nessa igreja. Glória a Deus. Eu sou um ex-mudo. Ex-mudo, verdade, eu não falava. Não por problema na língua, mas por problema de timidez. Só para vocês terem uma ideia, até meus 14 anos, quando eu estava na casa do meu pai e mãe, eu ia para a escola, os meus colegas perguntavam, gosta para ouvir minha voz, onde você compra essa borracha? Eu pegava a minha caneta e escrevia o local e dava para eles. Hoje você me vem aqui falando, vocês não imaginam o nível de vergonha e timidez que eu tive. E quando eu conheci Jesus, ele me deu uma visão, eu estava num lugar e eu vi muitas pessoas assim, e eu falando, mas como um mudo? Como é que eu vou falar? Quando eu conheci minha esposa, ela via que eu ainda tinha sequelas da mudez na minha vida. Eu falava para ela, eu vou ali pegar o ônibus, não sabe falar ônibus direito. Com dificuldade, travei por muitos anos na minha vida. Quando encontro Jesus, ele começa a queimar no meu coração amor por pessoas. E aquilo que ele estava fazendo na minha vida, no meu casamento, eu queria falar para outras pessoas. Sabe, eu não conhecia da Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, apesar de me considerar católico. Mas aquilo que eu estava vendo queimava meu coração e eu queria passar para outras pessoas. Não sei se alguém já teve essa experiência, é muito bom. Você vê, meu Deus, olha que coisa forte. E você compartilhar com um irmão, com uma irmã, com um tia, com um amigo. E cada vez que eu ia e compartilhava, era como uma fonte que ia jorrando mais. É uma experiência muito linda. E começou a chamar, eu comecei a falar. E o mudo começou a falar. Isso é milagre, não? É milagre. Agora você olha para a Bíblia e vê Noé, Deus disse para ele, um agricultor, Noé, agora você vai ser um carpinteiro, você vai construir uma arca, um barco. Acredita que ninguém nunca tinha feito um barco na história da humanidade? Foi o primeiro barco. E ele poderia muito bem dizer assim, Senhor, mas eu não sei fazer. Ele disse, não se preocupa. Você só vai obedecer, que eu vou te ensinar como é que é. Se me perguntar como foi que você aprendeu a pregar, eu vou dizer, eu não estudei para pregar. Eu só obedeço aquilo que Deus quer que eu faça. A gente não precisa conseguir pregar hoje, a gente só precisa ter temor pelo Senhor e falar aquilo que Ele está queimando no nosso coração. E quando a gente começa a obedecer, isso é uma atitude de fé. Você lembra da história que eu comecei de Jesus? O que levou ele à cruz? Ele não foi preparado para aquilo, mas ele tinha o coração dele submisso a fazer a vontade do Pai. Quando o nosso coração está alinhado a fazer a vontade do Pai, se ele pedir para você, que é um mecânico, talvez, que Deus eu quero agora, que você seja um professor.
você vai ter que trabalhar, porque você confia que aquele que chamou você professor, ele vai te ensinar como é que você vai fazer. Então eu quero falar para algumas pessoas aqui nessa noite que eu sinto que Deus está dando direções para alguns, e alguns aqui estão resistindo a fazer aquilo que Deus está te chamando. Mas quando Ele te chama para fazer, é simples, a direção é obedecer. E Ele está nos levando a esse lugar de uma obediência, para que Ele seja exaltado e glorificado. Posso ouvir um amém? O marido constrói e igual toda a família dele. Aí vem Abraão, como foi bem falado aqui no início. Abraão ele ajuda com fé. Ele não sabia para onde ia, mas ele sai da tua terra, da tua parentela. Quero que Deus fale, você sai do teu conforto. Eu tenho algo melhor para ti. A gente iniciou um novo ano e inicia muitas expectativas, mas nada de novo acontece se a gente não decidir ter novas mudanças na nossa vida. Amém? E se posicionar. E pelo fato de a gente estar aqui no Senhor, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A igreja se reúne para ser equipada, para que ela flua naquilo que Deus tem para a vida dela. Eu sei que Deus está levantando profetas nesse lugar. Esse é o ministério profético. E o ministério profético, irmãos, ele se move por aquilo que Deus fala, não pela nossa capacidade. Você concorda com isso? Então, quem está falando é escudo para você. Então, Deus pode fazer. E quando a gente reconhece isso, que não é pela nossa capacidade, nem pela força do nosso braço, é Cristo em nós. É Ele que faz. E o Senhor está nos chamando aqui para viver esse nível de fé, que é a obediência à sua palavra. É acreditar na sua palavra. E eu quero dar mais um exemplo que para mim é um exemplo muito incrível. Preste atenção. Essa história está no primeiro livro de Reis, eu já li com vocês. Mas onde Deus levantou um homem chamado Elias, um profeta, diga-se comigo, um profeta. Quantos crentes que ainda, quantos acreditam que ainda existe profeta aqui? Eu creio que essa casa é um celeiro de profetas aqui, amém? Meu ministério é profeta. Eu creio que o profeta se move pelo quê? O profeta se move por aquilo que ele ouve de Deus. Amém? Amém. E estava tendo uma maior fome na terra. E Elias estava se movendo por aquilo que ele ouvia de Deus. E Deus liberou uma palavra. Deus mandou ele para onde? Para ele ser sustentado por uma viúva. Agora imagina comigo. Quem conhece essa história aqui? Essa viúva, se você não conhecesse essa história e você fosse esse profeta, o que você imaginar? Deus está me mandando para cá de uma viúva milionária que vai me sustentar o meu ministério. Logicamente, assim que a gente iria pensar. E Elias vai naquela palavra e encontra a mulher. E vamos aí, deixa eu ler com vocês. E está com a sua Bíblia. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 17. Estamos falando hoje de fé, obediência e milagres. Amém? Então vamos lá. 1 Reis 17, verso 9. Onde Deus dá a direção para ele. 1 Reis 17, 9. Está no telão aí para vocês. Apronta-te e vai bem, Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie o sustento. Aleluia. Ele foi todo animado. Partiu em direção a Sarepta, versículo 10. Quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando a lenha. Com certeza, como profeta, ele já disse: é essa mulher que vai me sustentar. Ele a chamou, dizendo assim: por favor, traz uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar minha sede. Ela já trouxe. E aí ele continua. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou outra vez e disse: por favor, traz também um pedaço de pão. Todo dia de hoje com manteiga, presunto e queijo, por favor. Porque eu tenho uma palavra de Deus, Deus me sustentar. Deus não
Ele não perguntou, irmão, se ela tinha condições, se ela podia. Porque profeta não anda por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele ouve de Deus. Amém? Então alguém pode olhar assim, meu Deus, que homem ousado fazer isso, que homem que não, nem pergunta se a mulher tem condição. Mas isso é fé. Isso é obedecer aquilo que Deus falou. Se Deus falar, vai, que Ele garante. Agora, se Deus não falar, por favor, não vai. Deixa eu ilustrar aqui para vocês entenderem algo. Eu fui morar num lugar, numa chácara, período da pandemia. Para quem não me conhece, eu tenho 6 filhos no coração. Nessa época tudo era pequenininho. O menorzinho, o Efraim, acho que ele tinha uns 3 anos. Ele gostava muito de assistir história bíblica. A história de Moisés, de Davi, era que ele mais gostava. E ele foi para junto, eu estava perto assim, ele se afastou um pouco, pegou a varinha, ele deu o cajado dele e foi perto do açude. Glória a Deus. Eu fiquei olhando de longe. Ele levantava a vara assim, pá. Aí eu olhava para lá. A segunda vez, pá. Terceira vez ele ficou triste. Ele olhou para mim, pai, por que essa água não está se abrindo? Moisés bateu no cajado na água, a água se abriu. Eu estou orando aqui pedindo para Deus e não está abrindo. E aí você falaria com seu filho uma pergunta dessa? Calma que vai dar certo. Ele ia passando o dia todo aqui, né? Vai dar certo, meu filho. Não vai dar certo. Se ele perguntasse como ia dar certo, aí a garota não vai dar certo. A gente tem que ter muita sabedoria como pai, não frustrar nossos filhos, né? Tem que encorajar ele, né? Não desiste da tua fé. Mas só que entenda, a fé, ela está sempre relacionada à palavra. Então Moisés, como eu falei para ele, filho, a diferença é que Moisés tinha uma palavra de Deus, Deus mandou. Deus não te mandou fazer isso. Às vezes nós queremos repetir algo que pessoas fizeram achando que vai dar certo, mas Deus mandou ela, não foi nós. A gente precisa muito bem saber o que Deus está falando para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Então, se Deus mandou colocar a vara no mar, que ele vai se abrir, coloque ele vai se abrir. Agora, se Deus mandou, meu filho, é melhor que pegar o barco e atravessar dele. Que não vai passar dele assim. Você entende isso? Então, o cristão, conhecido como crente, quem é que é crente? Aleluia! Crente porque a gente crê. E significa o quê? Que a gente anda por aquilo que nós acreditamos. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, eu quero te perguntar para você refletir. Qual nível de fé você tem andado no Senhor? Na fé racional, naquela que você vive, eu vou porque dá certo. Ou na fé irracional, você eu vou porque Deus falou, não quero nem saber, eu acredito nisso e eu vou para frente. Nos tornamos, infelizmente, muito racionais. Eu sou da época que eu orei até que eu bujão de gás. Alguém que já ouviu bujão de gás? Para se tornar mais pentecostal? Mais fogo. Não, você não vai sair para fora, você vai se encher. Glória a Deus. Não para você ver o nível que era a nossa fé. A gente orava pelos cachorrinhos quando adoecia, a gente orava. E parece que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai se tornando mais cético, mais incrédulo. Mas eu quero encorajar você, acredita. Seja o profeta dessa geração. Se Deus falou, libera a palavra. Se Deus falou, vai na frente. Se Deus falou, acredita. Acredita. Então, a gente vê o exemplo aqui de Elias. Elias, ele disse, traz água, por favor. Também traz aqui para mim um pãozinho quente agora. E você sabe qual foi a resposta da mulher, né? Continuando no texto, vou voltar aqui para a Bíblia. Já estou encerrando. Sei que estamos cansados agora, estou encerrando. Você vai dizer assim comigo, me ajuda.
Já estou encerrando, irmãos. Você não pode, você vai ter a final. Sempre é bom estar aqui com vocês. Chamo os pastores de vocês, estamos juntos nessa luta. Vamos vencer, sair vitoriosos. Amém, irmãos? Então, vamos continuar aqui. A gente parou no versículo quê? Vamos para o 12. O que foi que a mulher disse? Tão certo vive a ver, Senhor teu Deus, juro pelo seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E agora? Se você tivesse no lugar desse homem de Deus, esse profeta, você diria o quê? Deus levou a profecia ou eu e minha mulher? Eu encontrei outra viúva, não era milionária. Eu encontrei a mulher que não tem nada. Mas ele tinha convicção de que era aquela mulher. Ele também tinha convicção da palavra do Senhor. Glória a Deus. O que eu quero que você guarde no seu coração. Quando nós nos movemos pela convicção da palavra, a gente não olha para o que está à nossa volta. A gente continua fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Agora, quando nós não temos a convicção, a gente acha que Deus errou ou nós erramos. Deus nunca erra. E se a gente está debaixo da direção, não tem como ter erro. Vai dar certo. E Deus nos prova muitas vezes. Deus ele diz que algo vai acontecer e você olha, mas como? Daqui? O que vai sair de bom daqui? Mas vai acontecer. Eu quero encorajar você, vai ser um profeta na sua vida para dizer isso. Vai acontecer. Se Deus falou, vai dar certo. Se Deus disse que vai fazer, vai dar certo. Apenas diga, Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, talvez a minha vontade seria procurar uma viúva mais rica, mas essa é a tua vontade, então eu sei que o Senhor vai prover. E ele disse para aquela mulher: vai e faz o que tu vai fazer, mas traz primeiro para mim, porque eu tenho uma palavra que você vai me sustentar. Foi fé das duas partes. Ela acreditou no profeta também. E essa é a noite que Deus está nos levando a acreditar. A acreditar. Se nós somos crentes, não dá de viver sem acreditar. Não dá para a gente se desesperar diante de um relatório negativo como foram os espias. Quando chegaram na terra que Deus tinha dado para eles, eles olharam, não tem como. Esse é o reino da geração de Josué e Caleb. Uma geração que olha e vê que tem gigantes, mas eles não se movem pelos gigantes. Eles se movem por aquilo que Deus falou. Essa é a geração semelhante de Cristo, que olha e sabe que tem cruz no caminho. Mas o mais importante é fazer a vontade de Deus. Essa é a geração de Paulo, que sabe que tem prisões pela frente, morte pela frente. Mas sabe de uma coisa? Vale a pena cumprir a carreira que nos está proposta. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Não tem sucesso nem empresarial, nem familiar, nem ministerial fora da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o Senhor está nos convidando a viver isso. A viver sua vontade. Seus planos são maiores do que o nosso. Eu creio que essa noite Ele revelar para nós aqui os planos que Ele tem no nosso respeito. Aquilo que Ele nos chama para fazer. Se for possível, a gente vai recomeçar de Senhor.
Eu abandono isso que eu estou fazendo porque eu sei que não é a tua vontade. Eu tomei outro caminho errado, Senhor. E hoje eu quero voltar. Hoje eu quero voltar para a propósito. Talvez eu recebi a palavra de construir a arca e eu fui fazer outra coisa. Talvez eu recebi a palavra de sair da minha terra e eu permaneci. Talvez você recebeu tantas palavras e profecias de Deus, mas você não se moveu por ela. Glória a Deus. E eu quero orar por você e declarar essa verdade. Que o Espírito Santo lhe dá aqui nesta noite. Para que você, nesse culto aqui, para que você seja um homem de fé, obediente, e que você veja os milagres que Deus faz. Eu creio que esse ano é um ano de muita manifestação do sobrenatural de Deus, muitos milagres. E para isso nós vamos acreditar realmente naquilo que Deus disse. Se Ele diz que a viúva vai sustentar, a viúva vai sustentar. E você conhece a história. Deus multiplicou o azeite e a farinha e não faltou nada para aquela mulher. Nós podemos estar vivendo uma crise hoje, mas foi liberada uma palavra, vamos obedecer, porque a provisão vai vir. A gente pode estar passando um dia mal, mas se foi liberada uma palavra, vamos acreditar, porque o dia mal vai passar e vai vir um tempo bom. O crente, ele vive, o justo, ele vive pela fé. E a fé é a certeza, a convicção que se Deus disse, Ele fará. E sabe de uma coisa? Você não está só. Pastor, então, como disse aqui, não tenha medo. Não tenha medo, você não está só. Acredite, você não está só. Se Ele mandou, vem. Existe um homem que caminhou sobre a água, além de Jesus. Foi Pedro. Mas por quê? Porque Deus disse, vem. Jesus disse, vem. Vai sobre com isso, eu tenho medo das ondas. Ele afundou. Essa é uma noite que o Senhor quer nos levar a esse lugar de total confiança. Se Ele mandar a gente andar sobre as águas, andaremos. Se Ele mandar a gente estender a vara pelo mar, a gente vai passar seco. Ou se Ele mandar simplesmente, espera, aquieta o coração e confia em mim, que eu farei. Eu vou ficar quieto e esperar que Ele vai fazer. Eu concluo dizendo isso. Por todo esse tempo que eu tenho andando com Jesus, mais de 20 anos, eu descobri que eu não consigo dar nenhum passo se não for pela direção e dependência do Espírito Santo. Igreja não é um lugar que a gente vem para que Deus faça a nossa vontade. Igreja é um lugar que a gente vai para a gente morrer e renunciar a nossa vontade para fazer a vontade dele. E você está nesse lugar e eu te garanto que vale a pena. A recompensa vai vir para os fiéis. Aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da eternidade. Existe eternidade. Então, por favor, permaneça fiel até o fim. E só tem uma forma, como Jesus fez, sendo submisso à vontade do Pai. Eu vejo que alguns hoje estão assim, talvez, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim sofrimento. Senhor, se possível, passa de mim sofrimento. Senhor, não aguento mais. Mas a direção do alto é que seja feita a vontade do Senhor. E se a vontade é ser na cruz, Ele tem um propósito nisso. Eu queria que você ficasse em pé.